A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, quem vos cumprimenta é o pastor Carlindo, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje, meus irmãos, eu vou estar relatando aqui uma nova experiência que o Senhor me permitiu viver com Ele durante essa semana. E é uma experiência muito forte. Eu vou trazer aqui alguns relatos que são impactantes, que vão servir de alerta para muitas pessoas. Eu senti no meu coração de compartilhar isso com vocês por se tratar de algo muito sério e num momento como esse que a igreja vem vivendo, a igreja precisa ser despertada, A igreja de Cristo, ela precisa entender que o arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos, não é verdade? Então eu vou estar compartilhando uma experiência. Se você não acredita, se você não crê nos mistérios de Deus, nos dons espirituais, então esse vídeo não é para você, não assista esse vídeo. Nós servimos um Deus que se manifesta com grandes sinais, O livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, a Bíblia Sagrada diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E nós estamos, meus irmãos, em um propósito de oração, Tanto eu quanto a minha esposa, e esse propósito ele já vem de algum tempo, e o Senhor tem nos trago mensagens, visões, revelações profundas, e aconteceu algo recente, eu quero compartilhar com vocês porque eu acho importante. Eu falei em outro vídeo sobre o mundo espiritual, e nós servimos um Deus que se manifesta com sinais e mistérios no mundo espiritual, Ele fala, Ele trabalha, Ele opera da maneira que Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer e da maneira como Ele quer. Então aqui mais uma vez eu quero deixar esse alerta. Se você não acredita nos mistérios de Deus, se você não acredita nas revelações, nas visões, não assista esse vídeo. Mas se você quer aprender um pouco mais e receber um alerta muito sério da parte de Deus, você pode assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser importante para a tua vida. Amém, queridos? E Deus já te abençoe, que o Senhor alcance o teu coração. Eu pensei e refleti se eu deveria gravar acerca disso ou não, mas pela seriedade que eu senti a necessidade de estar gravando e compartilhando com os irmãos. Então vamos lá, queridos. Meus irmãos, nós estávamos em um culto no decorrer da semana, e durante um momento do culto, aquele culto estava uma bênção, estava um culto glorioso, a gente sentia a presença de Deus ali, a presença de Deus estava muito forte, muito presente ali no culto, uma bênção, uma maravilha, Quando de repente, meus irmãos, a cadeira em que eu estava sentado, ela começou a trepidar no chão como se fosse um terremoto por baixo dos meus pés. Aquela cadeira ela começou a tremer, aquela cadeira começou a se chacoalhar debaixo dos meus pés. E eu até pensei de perguntar para o pastor que estava do meu lado se ele estava sentindo aquilo também, porque os meus pés ficaram tremendo e a cadeira tremia toda. Quando de repente eu me vejo em espírito, o chamado arrebatamento de sentidos, Eu me vejo em sentidos levado por Deus em um outro lugar. Eu estava fisicamente na igreja, eu ouvia os louvores da igreja com os meus olhos fechados, eu ouvia os louvores, eu ouvia os irmãos dando glória a Deus, mas eu não estava em espírito ali. É como se eu tivesse sido levado por Deus a um outro lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, meus irmãos, eu me deparei assim dentro de uma caverna muito escura, um lugar extremamente escuro, uma caverna, um lugar assim bem nas profundezas mesmo, era como se tivéssemos descido para baixo da terra. E eu me vi dentro de um lugar extremamente escuro, e havia ali uma mesa muito grande naquele lugar. Havia uma mesa grande. O Senhor me mostrava um clarão de luz do meu lado, e eu via apenas o meu rosto, é como se só o meu rosto estivesse ali assistindo o que eu já vou relatar para os irmãos.
O Senhor me mostrava uma reunião de demônios, uma reunião assim de seres do mal, terríveis, coisa terrível, coisa tenebrosa. Quando eu cheguei nesse lugar, meus irmãos, estava acontecendo ali uma reunião, porém uma reunião bem diferente. Haviam seres ali naquele lugar que os seus corpos tinham formatos de animais, parte de animal, parte de um outro animal. O corpo tinha parte de um animal, parte de outro animal. Eu me lembro de um ser que eu vi, que ele tinha um bico, aonde seria a boca, era um bico com mais de 1 metro de comprimento, e o seu cabelo era como se fosse assim, espigas de milho queimadas ao fogo. Era um cabelo comprido, esticado para trás, como se fossem espigas queimadas. E esses seres estranhos, haviam, na verdade, vários demônios estavam ali em uma reunião. E eu me lembro de outros que tinham assim braços longos, pernas longas, olhos esmagados, uma coisa muito estranha. Eles estavam em uma reunião, e nessa reunião eles estavam tratando acerca de projetos contra o povo de Deus e contra as igrejas que estão na terra. Eles estavam tramando essa reunião, e eu me lembro que eu via a reunião, eu via o que estava acontecendo, porém eles não viam o que eu estava vendo. Só aquele clarão do anjo de Deus ali do meu lado, e eu vendo o fato, o que estava acontecendo naquela reunião. E eu lembro que era como se fosse uma caverna escura, bem baixa, sabe? Não era um teto alto, era um teto mais baixo e uma mesa comprida. E havia desses seres em cima da mesa, alguns em pé, alguns em alguns bancos e alguns em cima dessa mesa. E em um certo momento dessa reunião, eles começaram a se desentender. Eles começaram a se desentender entre eles mesmos, porque eles não haviam conseguido cumprir com algumas tarefas que tinham sido designadas para eles com relação à terra. Eu quero lembrar aqui para você que está ouvindo esse vídeo, está assistindo o vídeo, que quando se fala em inferno, o inferno ele é enorme, ele é muito grande, ele é gigante. E aqui eu estou falando apenas de um lugar, de uma parte muito estreita, muito pequena, de onde o Senhor me levou e me permitiu ver o que estava se passando naquele instante. Seguindo aqui a visão, esses seres eles tinham formas de monstro, eles tinham parte de um corpo humano, parte do seu corpo era formato de animais. E nessa reunião, eles, como eu disse, eles estavam tramando contra os crentes e contra as igrejas na terra. Só que como eles não haviam conseguido êxito em todas aquelas causas, eles começaram a se desentender. E eu me lembro disso quando eles começaram uma grande revolução, ali, um grande tumulto entre eles. Quando de repente, meus irmãos, eu vejo na parte de trás, chegando como naquele local, né, chegando para dentro daquela sala, um homem, que esse homem, ele frequenta uma igreja, ele faz parte de uma igreja. Esse homem é um crente. Ele chegou naquele lugar e eu observei atentamente alguns detalhes. Quando ele chegou naquele lugar, ele tinha as suas 2 mãos amarradas por uma corrente muito grossa. Ele chegou e entrou naquele ambiente. E quando ele entrou naquele lugar, eu lembro, irmãos, de ter visto, de ter observado isso, que o seu semblante, ele era um semblante de tristeza e decepção. E então esse homem crente, ele entrou por uma das portas e chegou ali naquele lugar, e aquela reunião ela então parou. Aquele tumulto cessou, parou, e ficou assim como que meio que um silêncio quando ele chegou. Porém, em seguida, eu vejo uma mulher entrando por outro lado da porta. É como se o homem tivesse entrado por uma porta e uma outra mulher entrando por um outro lado, de outra porta. E quando essa mulher chega nesse lugar,
eu vejo os demônios, aqueles monstros, aqueles seres estranhos, eles focaram nessa mulher e eles começaram a hostilizar essa mulher. Eles começaram ali a hostilizar, eles queriam castigar essa mulher. E eu me lembro nesse momento que eles perguntam para ela por que ela não tinha feito o que eles tinham mandado ela fazer. E para minha surpresa, eu vejo a resposta que ela libera naquele momento, e ela diz que ela não teve tempo suficiente de fazer aquilo que eles tinham tramado juntamente com ela. E naquele instante, meus irmãos, os demônios então eles começam a castigar essa mulher. Eles começam a hostilizar aquela mulher, eles começam a maltratar daquela mulher de várias formas que vocês possam imaginar, porque ela não tinha alcançado o êxito daquilo que eles tinham tramado juntamente com aquela mulher. E logo em seguida, meus irmãos, que eles começam a hostilizar aquela mulher, entra uma pessoa da família desse homem naquele lugar. E quando a pessoa que é da família desse homem, crente, chega naquele lugar, todos os demônios começam a sorrir, como se eles soubessem de algo que está acontecendo, e eles começam então a dar gargalhadas daquela pessoa. E aquela pessoa que chegou naquele momento, ela não estava entendendo o que estava acontecendo e o porquê que ela estava ali. Ela simplesmente não entendeu nada. E os demônios davam gargalhadas daquela pessoa. Quando de repente, na igreja em que nós estávamos, um irmão começa a orar por este homem. E quando o irmão começa a orar por este homem, eu vejo naquela mesa demônios com correntes grossas nos braços. Agora eu vejo demônios com braços e correntes. E eles começam então a arrastar aquelas correntes sobre a mesa e levantam a mão e batem com toda a força as correntes daquela mesa e começam a dar vários gritos para que o irmão que estava orando por aquela pessoa parasse de orar. Eles começam então a arrastar várias correntes para cima da mesa, de um lado para o outro, e começam a bater com toda a força em cima daquela mesa, com raiva pelo que estava acontecendo, pela oração que estava acontecendo naquele momento. Em seguida, meus irmãos, porque mistérios de Deus são mistérios e nós não conseguimos compreender. É mistério, e como eu disse, Deus revela da maneira como Ele quer. E logo em seguida, o Senhor me permite ver uma mulher. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem qual foi o aspecto dessa mulher. Eu vejo surgindo naquele lugar uma mulher com um turbante preto. Essa mulher, ela trazia todo o seu corpo coberto e somente os olhos descobertos, somente os olhos e o nariz descoberto. E esta mulher, eu me lembro de detalhes, eu me lembro que eu vi perfeitamente os olhos dela, eram olhos verdes, e tinha como se fosse aqui, um tipo de lápis que as mulheres passam, algumas mulheres do mundo passam nos olhos, ela tinha isso aí nos seus olhos. E eu via naquela visão naquele momento, que essa mulher, ela surgiu como se fosse uma pessoa assim, necessitada de ajuda, necessitada de socorro, e como se fosse uma mulher que estava desamparada. Preste atenção, necessitada de ajuda, necessitada de socorro e alguém que estava desamparada, uma mulher que estava frágil. Essa mulher, ela começa então a aproximar de comunidades, de famílias. Entenda, mistério. Ela começou a se aproximar de comunidades, ela começou a se aproximar de famílias, ela começou a se envolver e se aproximar de igrejas, e ela começou a se aproximar de alguns homens cristãos
preste atenção, homens cristãos. Ela começou a aproximar de homens cristãos com esse aspecto de fragilidade, como se fosse uma pessoa carente que estivesse precisando de ajuda, de socorro. E o Senhor me mostrava naquele momento para que eu prestasse atenção nos seus olhos. E quando eu foquei os meus olhos nos olhos daquela mulher, eu via claramente que era um espírito maligno da parte do próprio Satanás para se levantar e tentar contra o povo de Deus na terra. O diabo, meus irmãos, ele tem se disfarçado e infelizmente tem alcançado êxito em algumas causas, porque o povo de Deus não tem conseguido discernir quando é o próprio demônio agindo, quando é o próprio Satanás agindo. Aquela mulher, ela vinha de forma disfarçada, se mostrando como alguém frágil, como alguém sensível, como uma pessoa que precisava de ajuda, quando na verdade era o próprio demônio disfarçado, se aproximando, como eu disse, de comunidades, de igrejas e de homens de Deus para promover a queda dessas pessoas. De repente eu virei para a direita, e quando eu virei para a direita, meus irmãos, eu não vi e não ouvi, mas era um lugar como se fosse um mar de lama de fogo. Esse lugar eu via somente um lugar como se fosse um lodo de lama, um lodo de fogo, mas eu não via as pessoas que estavam ali, estavam cheias de pessoas lá. Eu não ouvi e não vi essas pessoas, mas uma voz dizia para algumas pessoas, algumas almas que estavam ali entre aquele mar de fogo, de lama de fogo, uma voz dizia para uma daquelas pessoas ali: diga para ele por que você está aqui. Uma voz dizia dessa forma para algumas daquelas almas: diga para ele por que você está aqui. E essa visão então, ela cessou nesse momento. Eu fui retirado daquele lugar, como eu contei, com aquelas características, um lugar escuro, um lugar sombrio, aonde não havia esperança, aonde não havia nada relacionado à esperança, somente tristeza, somente pavor, somente desespero. Eu confesso para os irmãos que essas imagens, elas estão na minha mente como uma película de um filme que não para de passar. Desde ontem, hoje, todo instante, a todo momento, eu tenho lembrado de todas essas visões, de tudo aquilo que eu vi estando naquele lugar, né? E por fim, meus irmãos, o Senhor me leva em um lugar como se fosse assim um terreno baldio, com terra bem seca, com uma terra assim muito árida, e eu vejo ali, meus irmãos, uma casa de barro, e essa casa de barro toda trincada. Imagine você, eu vou colocar a imagem de uma casa de barro, e eu vejo essa casa de barro toda trincada, e o peso do seu telhado está agora forçando sobre as paredes para que essa casa vá ao chão. Você pode imaginar o que possa estar representando esta casa de barro. Eu não sei o que você pensa agora. Eu não sei como você interpreta esta casa de barro agora. Mas o Senhor trazia o discernimento do que representa essa casa de barro. Muitas casas, irmãos, muitas casas, eu não estou dizendo a casa que eu moro, eu não estou dizendo a casa que você mora, mas a casa de barro, ou dizer o vaso de barro, sou eu e é você. Nós somos vasos de barro. Quando o Senhor me mostrava aquela casa de barro, toda trincada e ao ponto de cair ao chão, eu compreendia que estava relacionado à vida de muitas pessoas. Aquela casa, provavelmente ela representa a vida de muitos crentes.
ela representa a vida de muitas pessoas que estão por um fio a desabar, que estão por um fio a cair por terra. Talvez crentes que estão na presença de Deus há muito tempo, talvez crentes que estão na presença de Deus há alguns anos, talvez crentes que já viveram, eu não digo experiências como essa, mas outras experiências no seu particular com Deus, mas devido à fraqueza, devido à fragilidade, devido à fraqueza da carne, devido à fraqueza espiritual, e encontra-se hoje nessa condição, como uma casa de barro trincada e ao ponto de desabar ao chão. O que eu quero deixar para você que assiste esse vídeo é que Cristo Jesus, Ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida, derramando sangue inocente, meu irmão. O que o Senhor tem feito por nós, nenhum homem poderia fazer. O que o Senhor fez e o que Ele tem feito por nós através da obra do Seu Espírito Santo, nenhum homem, nenhum ser humano poderia fazer. E nós, povo de Deus, precisamos nos despertar, porque esta visão, tudo isso que eu relatei para vocês, são fatos reais que estão acontecendo na vida de alguém e que provavelmente pode estar acontecendo na vida de várias outras pessoas, nos quatro cantos dessa terra. Qual a condição em que você está preparado para encontrar com Cristo no arrebatamento? Ou será que você está despreparado a ponto de ficar para trás e ter a sua casa sendo desabada ao chão? É um momento de decisão para nós, povo de Deus. Os irmãos que ainda não têm tido forças para se erguer, é necessário que você corra para a oração, é necessário que você clame ao Senhor, aos pés de Jesus, para que o Senhor te coloque de pé novamente. Para os irmãos que estão de pé, para você que está bem com o Senhor, que está de pé, que está na vigilância, permaneça nessa posição. Cuide para que você não caia. Vigie cada vez mais. Você, eu, nós, irmãos, nós precisamos vigiar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar mais ao Senhor. Quando eu voltei daquele lugar onde Deus, o Espírito Santo de Deus havia me levado, a minha única vontade era correr para casa logo, porque a minha mente estava assim, bombardeada por tudo aquilo que eu estava vendo e sabendo o que está acontecendo, sabendo como o inimigo tem alcançado êxito contra várias pessoas. Eu quero lembrar para você que está assistindo esse vídeo, nós compartilhamos isso há poucos dias com alguns irmãos. Os demônios, eles se agrupam em milhares, em centenas e centenas para tentar contra um ser humano. Satanás tem agrupado vários de seus demônios para derrubar um ser humano. E ele não tem pressa no tempo, meus irmãos, porque ele já está na eternidade, né? Ele está na eternidade sem salvação, com a sentença de condenação, e por isso ele não tem pressa, porque ele gira em toda a terra 24 horas por dia. Mas nós temos o anjo do Senhor que está à nossa volta, nos guardando, nos protegendo, lutando por nós, nos ajudando a vencer cada batalha, nos ajudando a despertar cada dia na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus, e o Senhor intercedendo por nós com gemidos que os nossos ouvidos não podem ouvir, porque são gemidos inexprimíveis. Eu espero que esse vídeo seja um alerta para você, porque na minha mente, de ontem para cá, eu vejo essas cenas a todo instante, a todo momento, como se eu estivesse ali novamente. E pensei, e tenho pensado muitas coisas acerca do que foi falado ali, naquele momento. Não é a primeira experiência que eu vivo com o Senhor, irmãos. Eu já vivi várias experiências com o Senhor, pela misericórdia do Deus que eu sirvo. E eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Siga nos acompanhando no canal. Você que
acompanhou essa transmissão, esse vídeo, se você quiser deixar algum comentário, se você quiser pedir oração por alguém da sua família, por alguém que você conheça, escreva aí o seu nome, a cidade de onde você está falando e deixe o seu texto escrito. Eu leio todos os comentários e respondo a todos os irmãos com muita alegria no meu coração. Que o Senhor nos desperte cada dia mais. Que o Senhor nos traga para mais perto dele cada dia mais. Que esse vídeo seja somente mais um alerta para nós, porque nós estamos em um momento de nos prepararmos para o soar das trombetas. Cristo muito breve está vindo, irmão, e Ele quer levar uma igreja purificada no seu sangue para o céu. Eu desejo muito encontrar com você no céu de glória e tenho certeza que o Senhor já está trabalhando para que essa obra complete nas nossas vidas. Vou compartilhar muita coisa linda, muita mensagem bonita da parte de Deus. Que você continue nos acompanhando aí pelo canal e à medida que o Senhor for nos proporcionando novas experiências, vou estar compartilhando com os irmãos, porque eu creio que isso serve como um despertamento para nós. E isso é o que a Igreja de Cristo precisa nesses dias de despertamento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, a tua família. Firme os seus passos com o Senhor. Entregue a Ele a tua vida e tudo Ele vai fazer em teu favor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Eu deixo esse vídeo para uma reflexão de cada um de nós. Lembre de tudo que eu contei. Lembre de cada detalhe e reflita nesses detalhes. Porque em tudo que o Senhor nos mostra, em tudo que o Senhor tudo aquilo que o Senhor fala conosco e tudo aquilo que o Senhor revela a nós, há um objetivo em tudo isso. Então que o Senhor continue te guardando, te abençoando e realizando uma grande obra na tua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.